vocês já podem ir procurando o melhor local. Aqui nos bancos da frente tem bastante vaga ainda. Nós já vamos iniciar. Vamos lá, vamos iniciar mais um trabalho do Senhor. Boa noite a todos, graça e paz, igreja. Você que está em casa, nos acompanha de forma online. Você pode interagir através do chat, pedindo orações, fazendo algum comentário. Vamos começar com a Igreja em Ação, com alguns avisos. Vou chamar logo o Jonathan para falar sobre o Rejubapa. Enquanto ele vem aqui, nós temos a nossa sala de oração todos os dias da semana agora. Segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã. Terça, 20 horas, 22 horas. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 20 horas. E temos mais 2 salas. Pronto. Segunda, uma nova sala que abriu recentemente às 22h30. Quarta-feira nós temos uma nova sala que abriu às 20 horas. Essa sala é muito especial, é a sala infantil, onde esse espaço é dedicado para as nossas crianças. Então não deixe de participar. Na segunda-feira passada, no domingo passado, o pastor lançou um desafio e na segunda-feira tinha mais de 20 pessoas na sala de oração. Então não deixe de participar, são vários horários, várias salas, justamente para que a gente consiga encaixar na nossa rotina e consiga participar. E todos nós temos motivos de oração, seja para agradecer, seja para clamar ao Senhor. Então não deixemos de participar aí. Jonathan, falar do Rejubapa. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Meus irmãos, uma ótima notícia. Nós vamos ter agora no final de semana do dia 11, agora, hoje, quer dizer, nós vamos ter o Rejubapa no dia 14, tá? Vamos fazer ele de 12 a 14. O nosso Rejubapa é um retiro de adolescentes e jovens. Então, hoje, nós estamos no promocional, no dia promocional, uma promoção relâmpago que a Juventude Batista está fazendo, onde esse retiro hoje ele custa apenas R$130. Tá bom? Então, o preço normal dele é R$160 a partir de amanhã. Ele é um retiro onde nós vamos estar ali em comunhão com os nossos adolescentes e jovens entre 12 e 35 anos. Então, se você é um adolescente que ainda não sabe para onde ir no carnaval, nós vamos estar reunidos no Rejubapa. Bom, fale com seu pai, com a sua mãe. E nós vamos estar, inclusive, aqui tem um grupo daqui da igreja que vai estar indo, que é o Kleber, né? Vai estar indo a Keila. Eu estarei indo lá também ajudar com a Tayana e alguns outros irmãos. Então, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, ok? Então, esse é o nosso aviso em relação a isso. E é muito importante reforçar o valor hoje de R$130 que eles estão fazendo promocional. Tá? São 4 dias, de sábado, sábado do carnaval, vai até terça pela manhã. Em terça você já pode buscar o seu filho. O local, Rejubapa, é lá em Castanhal, tá? A uns 50, 60 quilômetros daqui. Contamos com a presença de vocês e logo mais a gente coloca no grupo. Obrigada, Jonathan. Eu vou mencionar aqui um texto bíblico que está lá em Êxodo 33:15, que diz assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir desse lugar. Então, trazendo um pouco do contexto, Moisés fala essas palavras, ele dirige essas palavras ao Senhor, logo depois que o povo decide fazer um bezerro de ouro. E aí o Senhor diz que a partir dali ele vai designar um anjo para acompanhar aquele povo. E aí Moisés declara e pede ao Senhor: Senhor, não, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então vamos nos colocar de pé. A gente precisa falar para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu tome determinadas decisões. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor é o Senhor a nossa marca registrada. Então que a gente sempre coloque o Senhor à nossa frente e dê essa liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo
nos direcionando, nos dando discernimento. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te rendemos, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqui estamos reunidos, ó Deus, para glorificar e para exaltar o teu santo e bendito nome. Para declarar que sem ti nós nada somos. Para pedir, Senhor, que a tua presença não se aparte de nós. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade nesta noite. Para convencer o homem do pecado, da injustiça e do juízo. Para que todo louvor, toda palavra, toda oração seja somente para glorificar o teu nome. Que cada um de nós venha diminuir, Senhor, para que o Senhor possa crescer e ser exaltado como o Senhor merece ser exaltado. Que aquelas pessoas que nos acompanham, Senhor, de forma online, e onde esse vídeo, Senhor, um dia for acessado, que vidas possam ser edificadas, no nome de Jesus. Toma cada família aqui representada, toma cada um de nós que estamos aqui, Senhor, no louvor, para glorificar o teu nome. Toma todos que estão aqui, aqueles que ainda estão por vir. Toma os irmãos que estão ali no estacionamento, ajudando a organizar o estacionamento. Toma, Senhor, as salinhas de EBD que estão ali atrás, com as nossas crianças. Toma os professores. Toma a liderança desta igreja. Toma o pastor Davi nas tuas mãos. Senhor, que seja tudo para a honra e para a glória do teu nome. Nos direciona em cada decisão, em cada pensar, Senhor, em cada ação. Essa oração que nós te fazemos hoje, neste local, Senhor, reunidos aqui para te cultuar e para te adorar, no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com a canção Perto Quero Estar. E aí você tem a oportunidade de falar com o Senhor. E eu sempre peço, não cante só de palavras, é uma música bastante conhecida. E às vezes a gente vai de forma mecânica, cantando, e a gente esquece de fazer esse momento de entrega ao Senhor. A canção diz assim: perto eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo o que há em mim eu quero te ofertar. Então vamos louvar ao Senhor com essa canção. Cante, louve ao Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Bem forte te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei.
somente a ti, Jesus. As mulheres, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. todos te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só a igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Em 1 Samuel 2, versículos 1 e 2, parte A, diz: o meu coração exulta no Senhor, e não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Nós vamos cantar a canção Tu És Santo. Uma canção bastante conhecida. Então, os homens vão cantar a primeira parte e as mulheres vão fazer a parte responsiva, tá bom? Esse é um Vamos medley. lá. Oh, perdão. Esse é um medley que nós vamos cantar, e aí os homens não vão cantar comigo e com o João Marcos, e as mulheres com o Heráclito e com a Ana. Vamos lá. As palmas, os homens com a gente, tá? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Tu és o Senhor, Te louvarei.
como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Como é bom louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Senhor tem feito grandes realizações, grandes maravilhas em nosso meio. Só acordarmos, termos a oportunidade de vir louvá-lo, de estarmos reunidos aqui é motivo de louvor. Mas o Senhor tem feito muito mais do que isso, né? Eu acredito que cada um, se pudesse dizer algo que o Senhor fez ou tem feito, ou uma realização, teria palavras para falar ao Senhor e testemunhar essa noite. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Davi, e nós vamos ouvir do pastor Davi uma dessas maravilhas que o Senhor, uma dessas tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. E Ele realmente é digno de todo louvor, de toda adoração. E a cada momento o Senhor nos confirma e afirma e reafirma mais que Ele é digno de louvor, digno de oração, digno de adoração, que Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, como eu estava falando hoje para a Lidiane, né, na Bíblia, Ele é o grande eu sou. A melhor palavra que define o nosso Deus é essa: Ele é o grande eu sou. Amém? Amém. Nesse momento nós iremos ver um vídeo rapidamente. É o nosso momento sim. Então nós, como Igreja Batista Equatorial, estamos muito felizes pelo aquilo que realmente Deus tem realizado em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Então, por favor, vamos ver aqui um vídeo. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
Amém. Louvado seja Deus. Grandes coisas Deus vai fazer neste lugar, vai fazer em qualquer lugar que nós pisarmos nossa planta, nosso pé. Durante aproximadamente 14 anos, a Igreja Batista Equatorial tem desenvolvido um trabalho na missão, nós podemos dizer assim, em vários lugares, mas na região quilombola. E eu creio que vai ser a primeira igreja batista numa comunidade quilombola. Nós estamos aqui com Marcílio Ruti, e a nossa presidente, também com seu esposo, da comunidade Menino Jesus. Por favor, vem aqui à frente. Eu gostaria também de convidar o Alex, a Marcílio e Ruth, vem aqui à frente. São parte do nosso PGM, parte da nossa igreja. Cadê a irmã Odaísa e o seu? Está aqui, por favor, vem aqui à frente. Olha, nós, durante muitos anos, sonhávamos a um espaço. A gente poderia até adquirir um espaço. Pode vir aqui à frente mesmo. Um espaço na comunidade. Mas Deus tocando o nosso coração e no coração, na vida realmente da igreja, e durante toda essa caminhada começou lá com um projeto com um americano, e depois veio o pastor, o irmão Jó. Hoje em dia, quem está tomando a frente desse ministério também é o nosso querido Alex e Kelly, e tem uma equipe por detrás que trabalha. Durante nessa caminhada, nós tivemos desafios, e esses desafios nós sabemos daquilo que quando Deus age, há transformação. E de muitas falas, ontem nós tivemos um primeiro momento da aceitação, nós conversamos alguns meses atrás com a Odaísa, ela disse, olha, eu não posso tomar essa decisão sozinha. Eu preciso realmente levar para a comunidade, porque aqui nós temos uma associação onde realmente todos participam. E processo legal, de ser ótimo, é isso mesmo que nós queremos. E levou para a comunidade, e ontem nós tivemos uma apresentação do desejo, do empenho, daquilo que realmente Deus poderia fazer naquele local. E ontem foi o sim. Agora nós só precisamos ver aqui o espaço onde vai ser lá na comunidade. Nós louvamos a Deus, Marcílio e Ruth, eu sei que Deus ele tem operado na vida de vocês, mas a nossa querida é uma guerreira, ela tem desenvolvido realmente um trabalho excelente lá na comunidade, se empenha, se importa e busca. E o nosso missionário Alex e Kelly, eles desenvolvem esse trabalho com muito amor. Tanto é que tem sim uma aceitação muito grande. Era para acontecer no mês passado, mas aprove a Deus que aconteceu nesse dia, o tempo dele, o momento dele. E o que nós iremos fazer como Igreja Batista Equatorial? Nós temos o projeto Semear. Esse projeto Semear realmente é o alcance de missões a vários lugares. E nós temos a oportunidade agora de estar na comunidade Menino Jesus, com um terreno, com um espaço. Eu achei interessante a fala da irmã Odaísa, dizendo o seguinte, igreja somos nós. O templo é um espaço que nós depois iremos estar trabalhando. Vocês já fazem parte da nossa comunidade, já faz parte da nossa igreja. E, finalizando a minha parte aqui, uma palavra do Júnior. Ele disse o seguinte, pastor, olha, isso é uma forma de gratidão que a comunidade tem para oferecer para a Igreja Batista Equatorial, mas eu te peço e faço um pedido. Cuide de nós de uma forma espiritual. Então, essa vai ser a nossa grande missão, de poder cuidá-los dessa forma realmente espiritual. O Alex tem um testemunho. Eu dei 2 minutos para ele falar, eu vou dar 2 minutos, então ele vai estar falando. O que foi esse momento lá, querido? Boa noite, queridos. Graça e paz. É um momento importante, eu preciso testemunhar disso, porque o pastor fez uma colocação aqui muito pertinente, dizendo que tudo no tempo do Senhor. Esse tempo de caminhada que nós estamos na comunidade, eu e Kelly, fomos apresentados à comunidade há cerca de 3, 4 anos, mais ou menos, e eu me lembro no dia da minha apresentação àquela comunidade, e eu tinha uma preocupação muito grande, como que a gente vai conseguir conquistar o carinho dessas pessoas depois da saída do irmão Jó. Um homem tão querido que andou naquela comunidade durante 7 anos. Como que eu vou ocupar um espaço no coração dessa comunidade, meu Deus? Me dê sabedoria para isso. E nós nos propomos aqui com a diretoria dessa igreja que nós não iremos fazer nenhum trabalho
inicial ali, se não fosse um trabalho de aproximação, de relacionamento, de ir nas casas, de conhecer as pessoas, conhecer as famílias. E nós começamos assim, nas casas. E eu me lembro que quando eu fui naquela comunidade ser apresentado, eu e a Kelly, a Aldaísa e o Edson não estavam. Por algum motivo eles não estavam lá para nos receber. Na época o Edson era o presidente da comunidade. E eu fiquei triste porque os responsáveis pelo aquele povo não estavam lá. E eu falei, meu Deus, será que a gente vai ser bem aceito? Já foi a primeira pancada que eu tomei logo de primeiro. Assim. E a Ruth pegou o microfone na época e disse, se é o indicado do irmão Jó, se é o indicado dessa igreja, se é enviado por Jesus, vocês serão bem-vindos nas casas. E nós começamos a visitar as casas. Uma semana depois eu tive a oportunidade de conhecer a Aldaísa e o Edson. E lá nós conversamos, na cozinha da casa deles, ele colocou um resto de janta, de caça que tinha sobrado da janta na mesa, e nós compartilhamos dentro daquela panela com pimenta e farinha, comemos junto, todo mundo com a colher ali dentro, eu, ele, a Aldaísa e os demais que estavam comigo, e nós começamos ali uma grande caminhada de laço de relacionamento muito fortes. Isso, a gente se conhece há esse tempo, de muito respeito, de muito carinho, né, respeitando as limitações daquela comunidade e a cultura daquela comunidade. E aí, depois eu comecei a caminhar com o Macírio, eu e Kelly, e o Macírio todo o tempo, naquele jeito, embora, e vai ser. E eu, calma, homem, relaxa, deixa no tempo de Deus, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Para a gente resumir rapidamente aqui, nós começamos a sonhar com o espaço de igreja ali, um espaço, uma extensão da Igreja Batista Equatorial, para dar um atendimento melhor para aquela comunidade, para a gente entender que a gente precisa ter um espaço para aquele povo louvar a Deus lá no meio da gente dele, no meio do povo dele, com os parentes, com os vizinhos, com os amigos, né, com a comunidade deles. E nós começamos a sonhar com isso, e compartilhar, e nós começamos a orar por isso. E nós chorávamos, nos alegrávamos, e às vezes a gente achava que ia avançar e vinha alguma coisa, a gente ficava meio triste. E eu falei, Marcílio, é no tempo de Deus. Isso vai acontecer no tempo de Deus. E quis Deus que a Aldaísa fosse eleita presidente daquela comunidade. Hoje ela é presidente. E quis Deus que esse terreno será entregue pelas mãos da Aldaísa para essa igreja. Isso é histórico para nós, meus irmãos. Isso é histórico para nós. Porque a Aldaísa é alvo de nossa oração. A irmã Liz está aqui? Cadê a irmã Liz? Está aqui? A irmã Liz? Não, né? Eu falei para a Aldaísa, você é alvo de oração minha. Nós temos conversado sobre isso e ela é alvo meu de oração. E eu conversei com a irmã Liz, porque a Aldaísa está passando por um problema muito sério de enfermidade. E eu vou ter a liberdade de pedir para que essa igreja ore pela vida dessa mulher. Porque é uma mulher guerreira. É uma mulher que não se dobra diante das dificuldades que tem naquela comunidade. É uma mulher que luta, e luta mesmo com tudo que ela pode. Faz paralisação, fecha a alça viária por causa de fora lixão, e vai para não sei para onde, corre para um lugar e corre para outro. Eu ligo para ela, está onde? Ela está em tal lugar, e vai fazer exames. Está passando por um momento muito sério de enfermidade e carece das nossas orações. Mas é uma mulher que não tem abrido mão da sua fé. Tem muita fé. E por isso eu peço que vocês orem por ela. E quis Deus que você, Aldaísa, fosse presidente dessa comunidade, para que pelas suas mãos essa igreja receba a documentação de um espaço, de uma igreja naquele lugar ali. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, do seu esposo, pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus netos, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Nós vamos orar agora, podemos orar, pastor? Vamos orar. Podemos orar? Vocês querem falar alguma coisa? Marcílio quer falar, pastor. Marcílio quer falar. Boa noite, igreja. Graça e paz é um motivo de muita alegria de poder estar trazendo a minha mãe para a igreja. E era um sonho que eu tinha há muito tempo, de poder ter um tempo para mim caminhar. Muitas das vezes eu pensava em desistir. Eu disse, meu Deus, eu não dou mais conta de caminhar. Essa noite, irmão, eu orei tanto que eu não dormi, agradecendo ao Papai do Céu dos milagres que Ele fez na minha vida, na vida da minha família. E hoje está aqui a minha mãe, e só eu sei, meu pai, minha família, o processo que ela passa em um hospital. Muitas das vezes a gente chega em casa, sai de madrugada, chega só
de tarde, e a gente vê o processo de Deus na minha vida. E eles estão aqui, desde quando eu sentei ali, eu comecei a chorar, porque a gente vê grandiosamente que Deus faz na vida da gente, irmão. Amém. O milagre que Deus faz na vida da gente. Às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir. A gente pensa que a gente não vai conseguir chegar no alvo. Mas é caindo, é levantando. E Deus, Ele sempre está ali levantando o filho ungido. E aquele que é escolhido de Deus, a dificuldade não é fácil. Ele sofre. Ele é apedrejado. Ele é humilhado. Mas é desse jeito que a gente serve a Deus. Então, eu sou grato hoje de ter um meu irmão aqui, Alex, muitas das vezes choremos junto. Irmão, nós não vamos conseguir. Vamos, irmão, a gente vai conseguir. E choremos junto na minha dificuldade. Eu, no casamento, e a minha vida toda, na minha trajetória. Então, hoje, olha a maravilha que Deus fez na minha vida. Amém. Não só na minha vida, irmão, como na vida de qualquer um de nós. Amém. Maravilha que Deus faz, o milagre acontecendo. E quando eu olho ali, dia de sábado, no clubinho, que eu olho para aquelas crianças, eu fico emocionado de ficar olhando aquelas crianças sentadas, lanchando. De poder a igreja do Senhor, poder reunir ali naquele momento, e aquelas crianças estar todos juntos, ali com lanche. Aquilo me deixa muito alegre, de poder buscar, poder compartilhar ali as crianças. Então, eu sou grato a Deus, primeiramente. Eu sou grato à igreja, que na maior dificuldade que eu teve na minha vida, ela sempre estava ali me apoiando. E eu agradeço a Deus por hoje eu lançar um convite para minha mãe e meu pai, com a ajuda do meu missionário. Eu disse, eu vou lá, eles vão comigo lá. Amém. Então, eu agradeço a minha oportunidade, meu irmão. Amém, louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento. Deise. Boa noite. Eu falei que eu não ia falar nada, né? Mas eu tenho que falar e é assim. Quando o pastor, né, e o seu Alex e a dona Kelly, mais um grupo foram em casa, né, falar sobre esse assunto, né, para doar, né, um pedaço para fazer a igreja lá, um pedaço de terra. Eu falei, a nossa resposta foi sim logo. A minha, a dele, do Macílio e da Ruth. Mas só que nele falou, né? Eu não decido nada sozinha, apenas é a direção da associação. A última palavra, a palavra é da Assembleia, né? Então, eu levei para a Assembleia, mas o meu sim já estava dado, né? Aí foi trabalhar, né, com as outras pessoas, para que também, né, aceitassem. Mas eu creio assim que todos nós da comunidade lá, Menino Jesus, a gente é muito grato, não por interesse, entendeu? Mas grato pelo carinho, né? Que a Igreja Batista nos trata lá muito bem. A gente sempre recebe também eles bem, mas são muito carinhosos, né? E a liderança lá do PGM, que é o seu Alex e a dona Kelly, são muito bem-vindos em nossa comunidade, estão toda quarta-feira lá. A gente brinca, a gente ri, leva na brincadeira. Eles já têm até um cantinho lá em casa para dormir, né, quando eles quiserem, né? Então, eu sempre, a gente procura, né, eu e ele, procura agradar. É o meu jeito mesmo, não tem jeito. Alguma coisa eles têm que trazer lá de casa quando eles vêm para cá. Vêm de volta para cá, né? Então, assim, a gente está muito feliz de poder contribuir com a Igreja Equatorial, doar uma parte, um pedaço de terra para fazer a obra, né, da igreja, que eu sei que vai ser muito bom para nossas crianças, para nossos jovens, para a gente também, né? E não tinha como a gente dizer não. Seria muita ingratidão da nossa parte, a nossa comunidade, dizer não, né?
Então, a Igreja Batista está há uns 14 anos lá, né? Começou com o seu Jô e dona Regina, que também são pessoas muito queridas para nós. Assim como o seu Alex e a dona Kelly, que foram para lá com a gente acolheu, e toda a igreja equatorial é bem acolhida em nossa comunidade. Então, eu creio que vai ser muito bom para todos nós, tanto para vocês quanto para nós, né? Essa parceria de amizade. Porque quando o seu Alex e a dona Kelly foram em casa, né? Eu falei assim para eles, porque, gente, eu sou católica, graças a Deus, né? Eu sou católica, sou coordenadora da minha igreja, Menino Jesus, mas que eu falei para ele, né? A igreja é cada um de nós, o Deus é só um. Então, a gente vai ter parceria, até quando Deus quiser, se cada um respeitar o outro. Vocês nos respeitam e a gente respeita vocês. E essa fala continua, né, seu Alex? Então, nós se respeitando uns aos outros, as religiões se respeitando, porque o Deus é só um. Né? Então, enquanto permanecer essa amizade, esse respeito entre nós seremos sempre amigos. Tá? Vocês sempre serão bem-vindos em nossa comunidade, ainda mais agora que vão fazer parte mesmo, né? Como não sócio, mas como dono também, porque vão fazer uma obra lá e vão fazer a igreja lá, então também vão ter uma parte, né? E então dizer que muito obrigado por vocês terem escolhido a nossa comunidade para ter essa parceria. Tá, gente? Então, muito obrigada, estou muito agradecida. Nesse momento nós iremos agradecer a Deus e, como eu falei, é um marco espiritual. Eu sei que em cada ação que a igreja pode promover e agir, sendo dirigido realmente pelo próprio Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará naquele local. Vamos orar. Eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, meu Pai. Porque uma conquista na comunidade, lá, Menino Jesus, ó Deus, sabemos que Tu tens algo a realizar, como tens feito durante todos esses anos. E agora, de uma forma física, um pedaço de terra, onde nós poderemos, ó Deus, construir um santuário, ó Deus, a Ti. Um espaço, ó Deus, reservado para adoração. Pai querido, nós louvamos porque a vida daquela comunidade tem entendido, ó Pai, como fruto de gratidão, de apoio, de amor, de parceria. Pai, em nome de Jesus, vem estar abençoando. Muitas vezes, mais uma vez, ó Pai, eu te peço pela vida da nossa querida Aldaísa, seu Edson, Pai querido Marcílio, Ruth, ó Deus, em nome da igreja aqui, como Alex e Kelly, e a todos os colaboradores, ó Deus, que participam, que atuam, que agem, ó Deus, naquele local. Pai querido, nós queremos avançar. Nós queremos, ó Deus, estabelecer realmente algo muito grandioso para o louvor da Tua glória. Que acima de tudo, ó Deus, o Teu nome seja honrado e glorificado. Abençoando, ó Deus, não somente aquele local, mas em muitos outros que a Tua igreja irá conquistar. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o que eu te peço e agradeço em Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, que Deus abençoe. O Ministério de Louvor vai estar conduzindo também nosso culto. Amém. Dando seguimento, vamos fazer uma leitura bíblica responsiva, que está lá em Efésios, capítulo 5, versos 10, 11 e de 15 a 17. É Efésios, tá? Não é Êxodo. Vamos lá? Mas a palavra está certinha. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Congregação? Portanto,
correção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Todos juntos? Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém. Então, procuremos entender qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Vamos seguir com o hino do HCC 462, Jesus me transformou. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Com seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, e a mensagem transmitir aos que perdidos são. Vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Amém. A palavra está com o pastor Davi, que eu não estou vendo aqui. Obrigada, irmãos. Agora a palavra com o pastor. Vamos nos colocar de pé para orar pela vida do pastor. E em seguida os irmãos voltam a sentar-se. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te apresentamos, ó Deus, a vida do teu servo, pastor Davi Galúcio, que o Senhor use como instrumento, Senhor, para trazer as boas novas de salvação, palavras de transformação, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Prepara os nossos sentidos que estejam todos voltados para te ouvir nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus é muito bom e a sua misericórdia realmente dura para sempre. Eu sei daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas e em nossas vidas. Sabemos que Ele tem o seu querer, a sua forma de trabalhar e agir em nossas vidas. Nós temos aqui alguns irmãos que estão nos visitando, são muito queridos
aqui, outros estão vindo pela primeira vez. Tem alguém vindo pela primeira vez? Só levante umas suas mãos. Pela primeira vez nós temos aqui, alguns irmãos ali também. Eu sei que a família Leão tem um momento muito especial. Eu creio que depois da mensagem nós devemos estar relatando sobre isso. E também são muito queridos, sejam todos bem-vindos, que Deus venha estar abençoando as suas vidas. E também nós entendemos que a bênção do Senhor se estende de geração em geração. Esse ano, ano do compromisso, nós queremos estar trabalhando e realizando, porque cada ação que Deus pode fazer e atuar em nossas vidas serve motivo de adoração e que deve ser para o louvor e glória do nosso Deus. Essa semana que vai estar se iniciando, a próxima semana vai ser a Semana Batista, onde boa parte da nossa igreja, pelo menos nós temos 10 irmãos que irão participar da nossa convenção. Vai ser lá em Salvador, e tem uma comitiva, na verdade, tem uma caravana que está indo aqui do Pará, onde vão estar participando daquele momento da Semana Batista. Os batistas brasileiros vão estar reunidos na próxima semana. E certo daquilo que Deus tem trabalhado, e um dos temas muito relevante, nós somos um, e esse somos um ao ponto de um propósito para levarmos essa mensagem. Ser cheios de Deus ao ponto de fazer toda a diferença onde nós estivermos e onde nós podemos participar também. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, apenas dos versos de 1 a 3. É um texto bastante conhecido. É um texto onde Paulo ele tem uma mensagem muito especial e falando aos nossos corações e nossas vidas, ela tem uma força transformadora. Nós cremos que Deus é o Deus que transforma vidas. Eu creio que todos nós, como cristãos, isso aqui não é religião, é cristianismo, cristãos. O que significa cristão? Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em nós. Então, toda a igreja são pequenos cristos, onde leva uma mensagem, onde vive um testemunho, onde tem alguma experiência com o próprio Deus. O Deus Emanuel, o Deus conosco, na pessoa de Jesus Cristo, quando veio à Terra, nasceu, desenvolveu seu ministério, ensinou todo o processo realmente de cristianismo, ao ponto de que morte e ressurreição, onde os discípulos puderam testemunhar, foram testemunhas vivas daquilo que realmente Deus operou nas suas próprias vidas e agora poderam compartilhar com outros. Então, essa mensagem de vidas transformadas, de vidas que foram alcançadas, que vidas que foram trabalhadas pelo próprio Deus, ao ponto de dizer algo especial como testemunha do próprio Deus. Aqui Paulo, em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou dar tem pelo menos 2 versões, mas eu gostaria de começar com essa aqui, dizendo: portanto, meus irmãos, por causa das grandes misericórdias divinas, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ele é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vive como vivem pessoas deste mundo, que deixam de Deus, mas os transformam por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês receberão a vontade de Deus, perceberão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus, como comigo, chamado para ser apóstolo de vocês, que não achem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pense humilde a respeito de vocês mesmos, cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Conforme a fé que Deus lhe deu. Vamos mais uma vez orar? Curva essa cabeça. Eu creio que Deus fala. E através da sua palavra, ela é poderosa para encher os nossos corações, as nossas vidas, ao ponto de entendermos e colocarmos acima de tudo em prática. Portanto, meus irmãos, por causa das grandes misericórdias divinas,
peço a vocês que ofereçam completamente a Deus. Então, esse momento de oferecer completamente a Deus. Deus, fala comigo. A tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Eu sei que a tua palavra ela tem poder para nos alimentar, para agir em nosso favor. Dependemos realmente de ti, Pai. Nós agradecemos porque a tua palavra é notória, é perceptível e nós temos acesso. Ao ponto como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, que através do teu Santo Espírito, venha, ó Deus, estar nos impulsionando, entendendo a essa mensagem, a esta palavra, para o louvor da tua glória que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vivemos em uma era de pressão cultural, redes sociais, consumismo, ideologias, padrões de sucesso. Paulo nos lembra que não devemos nos conformar com estes moldes, mas permitir que Deus nos transforme. Qual seria então o desafio atual para a igreja? Como viver uma fé autêntica em meio de tantas vozes que tentam nos moldar? Esse vai ser o nosso desafio dessa noite. Então, a origem da igreja cristã em Roma, a igreja cristã em Roma, no primeiro século, ela não foi fundada diretamente por Paulo. Possivelmente, foram irmãos que, em Jerusalém, que participaram do Pentecoste, Atos 2:10, e depois daquele encontro, daquele mover do Espírito Santo de Deus, onde converteu aproximadamente 3.000 pessoas e foram batizadas, e agora realmente estavam nessa caminhada. E muitos voltaram para os seus lugares de origem, Roma, Egito, Pérsia, em vários lugares. As grandes 5 potências estavam reunidas naquele dia do Pentecoste. E agora, realmente, com essa ação. Então, não há um registro foi Pedro, foi Paulo, não. O registro diz que irmãos convertidos, cristãos convertidos, eles retornaram para a sua cidade de origem e puderam realmente desenvolver lá uma igreja. Então, Roma, como centro do Império Romano, tornou-se um ponto estratégico para a expansão da fé. Então, foi lá iniciado uma igreja. Como que se inicia uma igreja? De pessoas convertidas, de pessoas que realmente foram alcançadas. Como que foi a história daqui da Igreja Batista Equatorial neste local? A história onde alguns seminaristas, justamente com alguns professores, começaram a fazer evangelização aqui no bairro e encontraram nesse local. E irmão Josias tem uma memória incrível, de uma palhoça do pecado para uma casa de oração. Essa foi uma poesia linda que ele fez no aniversário da igreja. Eu não esqueci, irmão Josias. Então, cada igreja tem um começo, tem uma forma. Nós temos a primeira igreja batista do Pará, nosso apóstolo da Amazônia, Eurílico Nelson, onde, evangelizando essa Amazônia, começou o trabalho aqui. E de lá, todas as igrejas batistas aqui do Pará e na nossa região começaram a desenvolver, porque pessoas que, de alguma forma, enviados por Deus, porque tinham fé, tinham confiança, agora realmente estavam anunciando o evangelho a toda a comunidade. Então, o que podemos perceber que a igreja de Roma, no primeiro século, ela surgiu com judeus prosélitos que estiveram em Jerusalém no Pentecoste, levando a sua fé para Roma. Roma como um templo, onde Paulo ele tinha alguns interesses. A igreja formada, ele tinha o objetivo, nessa carta, de fortalecer os seus irmãos, mas também de dar algumas orientações bem precisas para que aquela igreja pudesse ser mais ativa. E ele também tinha um sonho de poder chegar nessa igreja, porque através do envio desta igreja ele poderia alcançar a Ásia, avançar mais. E ele só conseguiu na 3ª viagem missionária, já quase no final da sua carreira, mas ele conseguiu chegar lá em Roma.
É verdade. É o que realmente Deus pode estar fazendo. É o que Deus faz. Transforma. Deus transforma vidas. Então nós entendemos que lá Paulo, ele tinha esse interesse, porque o centro do Império Romano era a capital política, administrativa, a cerca de 1 milhão de habitantes naquele primeiro século. Então Roma era algo assim extraordinário, a cidade de Roma. A diversidade cultural, havia judeus, gregos, romanos, povos de várias regiões do Império. Essa pluralidade gerava tensões religiosas e sociais. Também a região era predominada pelo paganismo e idolatria, que era comum nos templos dedicados aos deuses Júpiter, Marte, Vênus. Cultos ao imperador também era obrigatório, visto como a lealdade política. O imperador de Roma, ele se estabeleceu como uma espécie de semideus, e onde queria adoração. Vida social marcada por desigualdades sociais extremas, uma elite rica e uma massa de pobres e escravos. Também a moralidade da cidade era conhecida como excesso de festas, gladiadores, práticas sexuais consideradas imorais pelos judeus e pelos cristãos. Então, qual seria o desafio dessa igreja lá, a igreja de Roma, a igreja cristã de Roma? Primeiro, pressão cultural, viver em meio à idolatria, moralidade e culto ao imperador. A divisão interna. Judeus e gentios convertidos conviviam mais, haviam tensões sobre a lei, circuncisão e costumes. Perseguição, embora não fosse ainda sistematizada, no tempo da carta, os cristãos eram vistos como a desconfiança por não participar de cultos públicos. E a identidade da igreja cristã. O desafio não era se conformar com o mundo romano, mas viver como uma comunidade distinta e um testemunho de Cristo por meio da ação e o poder de Deus. O objetivo dessa carta, ele coloca de uma forma interessante que, ao explicar o Evangelho, que era mostrar a salvação pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras e nem pela lei, foi um grande desafio para Paulo. Um outro objetivo era unir os judeus e gentios, combater as divisões e promover harmonia no meio da igreja. Gente, quando uma igreja tem desarmonia, há um caos. E fortalecer a fé. Fortalecer a fé dos cristãos por meio ao ponto de eles fossem resistentes às pressões culturais e às perseguições. O capítulo que nós lemos, ele tem uma proporção, eu gostaria, são 4 palavras-chave, mas eu queria dizer para os irmãos como que você se sente, como que você pode desenvolver realmente a sua fé, a sua confiança a um ponto de um culto. O que é culto para você? Puxa, pega uma pergunta, mas o que é um culto para você? O que significa um culto para você? Qual o teu objetivo quando você vai a um culto de adoração ao Senhor? Quando eu penso em ir para o culto, eu penso no horário, no local, na vestimenta que eu vou estar tendo. Geralmente passa aquele perfume. Geralmente não, com certeza, são todos meus irmãos muito cheirosos, muito perfumados aí. Veste a sua melhor roupa, não tem a minha roupa domingueira? Tem, dessas coisas tem. Mas eu tento fazer o meu melhor. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu vou prestar um culto, uma adoração, e eu vou fazer o meu melhor. Tudo isso é uma preparação para que você possa fazer uma adoração a Deus. Eu só posso adorar aqui no santuário, no templo? Não.
Mas aqui é um local de adoração, onde eu vou estar unindo a minha fé, a minha confiança, o meu culto particular, para que eu possa desenvolver um culto coletivo, que possa agradar a Deus. E aqui Paulo, ele quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, era um pedido de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, que ele poderia desenvolver e colocar na vida daqueles irmãos. Quando ele diz, portanto, meus irmãos, tem outras traduções, rogo-vos, pois, irmãos. Geralmente, quando a sentença de um texto, quando ele faz um portanto, ele quer comunicar algo mais. Ele exalta, ele destaca. E aqui agora era uma forma de um culto. Chegou o momento de adoração. Então, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. E ele vai trabalhar, se rogar, essa forma de direcionar realmente em Deus, de uma forma aonde aqueles irmãos, lá da igreja de Roma, pudessem entender qual era o sentido e significado realmente de uma adoração. E quando nós adoramos a Deus, nós não estamos brincando. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito importante. Desenvolve realmente a nossa fé, a nossa confiança. Aquilo que nós podemos oferecer a Deus. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, e ele vai dizer que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que ele usou essa expressão sacrifício vivo? Porque era prática, no culto pagão, oferecer sacrifício morto. Mas agora ele estava dizendo, agora é vocês mesmos. Cada um de vocês irão se apresentar diante de Deus. E esse apresentar-se diante de Deus deve ser com muita propriedade de fé, de confiança do seu melhor. Do seu melhor. Então, ofereça seu corpo como um sacrifício vivo. Prática diária, essa consagração intencional, rotinas, agenda, consumo, descanso, relacionamento. Então, o culto desenvolve transformação de uma forma que vai estar produzindo um serviço que agrade principalmente a Deus. Todas as vezes que uma pessoa invoca o nome do Senhor, todas as vezes quando nós referenciamos a Deus, algo acontece. Lembra da tua salvação? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi uma invocação. Foi uma adoração. Essa forma como Paulo estava orientando a igreja, dizendo, olha, a forma como vocês irão estar apresentando o seu culto deve ser agradável e da melhor forma possível, como o teu corpo como sacrifício vivo. É a tua melhor expressão, é a tua melhor adoração, a tua melhor intenção diante de Deus, o Todo-Poderoso. Então é importante e é necessário que cada um de nós possamos entender daquilo que Deus pode estar recebendo de nós quando nós oferecemos o nosso culto agradável a Ele. Nós temos alguns pontos a direcionar, o ponto que ele coloca quando Paulo escreve, para que não vos conformeis, é outra expressão, não vos conformeis,
significa não assumir a forma externa deste mundo, não se molde com as pressões sociais e culturais. Não vos conformeis. As práticas de idolatria, prática de culto pagão, era muito semelhante nos nossos dias hoje. Roma, nessa época, era a capital mundial de todo o Império Romano, onde estava dominando e conquistando vários povos, várias nações, vários territórios. Ao ponto que cresceu tanto a vida daquele imperador que ele promovia culto de adoração ao imperador. Tinha a ver com a questão política? Tinha. Tinha a ver com questão de domínio? Tinha. Mas ele também levava dessa forma espiritual. A quem nós prestamos culto? Isso define que nós somos. Tinha várias outras atrações. Templo de Júpiter, templo de Vênus, de Roma, culto ao imperador, altares espalhados por toda a cidade, reforçava a lealdade ao próprio imperador. Coliseu, ainda na construção do templo de Paulo, Fórum Romano, a estrutura lá da cidade, os bairros judaicos, os judeus viviam em comunidades específicas, especialmente na região de Tibre, um lugar bem próximo. Sinagogas funcionavam como centro de culto, mas também de convivência social. Nesses ambientes, os primeiros cristãos, judeus e gentios, se reuniam. Como era a vida do cotidiano deles? Insalubre, dumes, mercado de banhos públicos. Era onde eles viviam, casas luxuosas, da elites, marcado por banhos públicos, locais de encontros, mas também de influência cultural e moral. Imagine só, Roma era como uma grande, eu lembrei agora a questão de uma grande aldeia, mas era muito mais do que isso. Onde tudo era dominado, visível, orientado, orquestrado para que pudesse ter o grande controle. E ele foi mais além. Já viu essa expressão, todo lugar leva a Roma? Eles construíam estradas que cada conquista que o imperador tinha levava a Roma, devido à questão dos impostos, das suas riquezas, das suas fortunas. Tanto nessa parte da Europa, da Ásia, em todas as dimensões, todos os lugares, a expressão que leva a Roma. Isso era uma forma de poder que eles tinham, o imperador tinha. Mas isso serviu depois para que o evangelho, os cristãos, pudessem ter essas estradas para levar o evangelho que somente pode transformar vidas. Tudo isso cria um pano de fundo para que o chamado de Paulo não se conforme com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente. Todos desejam mudanças. Hábitos melhores, vida mais saudável, relacionamentos mais fortes. Mas Paulo nos lembra que a verdadeira transformação não é apenas externa, mas espiritual, que vem de Deus. O texto nos chama para uma vida inteira diante de Deus. Corpo, mente e vontade. Corpo, mente e vontade. No mundo que tenta nos moldar, a profundidade original que no grego ilumina que como a transformação acontece para que ela seja
tão urgente como hoje. O mundo em que vivemos exige constante pressão para que nós possamos nos conformar com seus padrões. Mas Paulo nos chama a atenção de uma vida diferente. Não vos conformeis, não com a conformidade, mas a transformação. A verdadeira mudança não vem de fora, mas de dentro para fora. E Deus é especialista para transformar vidas. Essa transformação nos leva a uma experiência na sua perfeita ação do próprio Deus. Como éramos antes de conhecermos a Cristo. Perdidos, mergulhados em vícios, pecados, distantes do propósito de Deus. No momento de um encontro, há uma transformação de vida. Uma vida nova. Uma vida que possa estar agradando a Deus. Todos querem mudança, mas realmente só Deus pode transformar de dentro para fora. Deus exige uma total entrega. O verso 1 diz, meus irmãos, por causa da misericórdia de Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Uma entrega total a Deus. Comece um dia com oração, consagração, oferecendo seu corpo, mente e coração ao Senhor. Cada tarefa, trabalho, estudo e todas as ações, atos que possam adorar a Deus. Vidas consagradas ao Senhor por completo. Não é fácil, garanto para vocês. Não é fácil ter uma vida completamente consagrada ao Senhor, mas é isso que Deus espera de cada um de nós. Por mais que você ia ter uma luta muito grande entre a carne e o espírito, se gladiando, se batendo. Aquilo que você mais alimenta, isso vai estar mais forte. Se você alimenta a carne vai ter força. Mas se você alimenta o espírito, ele vai estar tendo forças necessárias ao ponto de uma vida santificada. Para que possamos ter uma vida transformada para o louvor e glória de Deus. Uma vida totalmente a Deus. Veja, cada tarefa, cada trabalho, cada ação, consagrando ao Senhor. Tem uma música que fala que os meus primeiros momentos da minha vida, uma música chamada Meu Universo, onde ele diz o primeiro momento, que seja o meu universo. Já pensou para pensar? Como que você acorda o seu dia? Desesperado, que o despertador lá teve que fazer um monte de coisa. Tem gente que já pula, já direto, não vai embora e precisa fazer uma correria doida. Outros precisam realmente de momentos. É um primeiro momento, segundo, até engatar a primeira, segunda, terceira marcha e vai. Eu não sei se você é 220 quando acorda, já está pronto para ser o que acordou, ou então é uma marcha mais lenta. Mas é importante que cada um de nós possamos realmente acordar e pensar realmente a Deus. Deus, muito obrigado. A minha oração logo pela manhã cedo, obrigado, porque Deus renova nossas forças pela manhã. Deus renova nossas forças pela manhã. E o primeiro despertar deve ser de gratidão a Deus. Deve ser de reconhecimento. Deus, obrigado porque eu amanheci. Porque tem muitos que dormem e não acordam. Se está com Deus, descansa no Senhor. Se não está com Deus, há uma condenação eterna. Mente renovada, segundo ponto, verso 2. Substitua os pensamentos negativos e mundanos por verdades bíblicas. Leia diariamente os trechos da palavra de Deus, reflitas para aplicá-los nas suas decisões. O verso 2 diz, nessa versão, não vivam como vivem pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Mentes renovadas.
Meus amados irmãos, eu não sei como que você encara a sua vida cristã, mas cada dia que Deus te proporciona viver, pense em uma mente renovada, uma mente transformada. Era esse o desejo que Paulo estava falando lá para a igreja de Roma. Não se moldar, não se ajustar com aquele padrão, mas a sua mente deve ser algo diferenciado, para fazer diferença. Quando questionar a sua fé, eh, a sua vida diante de Deus, o teu relacionamento com Deus, você possa realmente não ter uma mente renovada. O renovo de Deus é algo extraordinário, que todos que já experimentaram, com certeza podem testemunhar. Aqui eu tenho uma pergunta que foi muito difícil quando eu estava meditando e pensando nesse ponto. Como que está a sua mente? Renovada ou atrofiada? Como que como que Deus tem trabalhado realmente a sua vida? Como que Deus tem desenvolvido essas ações? Ao ponto de transformar a mente, uma mente renovada se transforma e essa vai estar buscando, e somente essa transformação só pode ser obra contínua do Espírito Santo que começa na nossa mente. Obra contínua do Espírito Santo que começa na nossa mente. Nós também podemos renovar nossa mente, significa substituir pensamentos mundanos por pensamentos bíblicos. Assim como um computador precisa de atualizações para o funcionamento correto, a nossa mente precisa ser atualizada pela palavra de Deus. Quais os impulsos que você precisa ser renovado pelo próprio Deus? Através da ação do Espírito Santo de uma forma contínua, todos os dias. Você pode experimentar a vontade de Deus. A consequência de uma vida renovada, de uma mente renovada, discerne um viver na vontade de Deus. Essa vontade não é passada, mas ela é boa, é agradável e perfeita. Nós também podemos perceber que a ação de Deus em nossas vidas, sim, nós teremos uma vida de tal forma que possa, assim, ter algumas ações que pode ser trabalhada, mas você precisar se permitir, você precisa investir, você precisa ser desafiado todos os dias, em todos os momentos. À medida da fé, cada um que recebeu, deve estar praticando. Meus irmãos, de uma forma bem prática, algumas ações que nós precisamos buscar diante de Deus. Quais seriam os desafios atuais para essas práticas? Nós vivemos e temos um contexto de vida, redes sociais, identidades. Redes sociais nos nossos dias movem o mundo. Move as pessoas. TikTok, o Facebook é antigo já, tá? Esse negócio de Facebook é mais antigo. Eu uso, tá, até sei. Tudo bem. As redes sociais, as IAs da vida. Pesquisas mostram que, principalmente os brasileiros, é um dos povos que mais tem acesso às redes. E se pasmem, não é de 1 a 2 horas, não. É mais de 6 horas por dia, a começar das nossas crianças. Tem uns aplicativos nos nossos aparelhos onde a quantidade de tempo que você passa. Juventude sabe disso? Dê uma pesquisada aí como foi essa semana? De quanto tempo foi, em média? Dá uma pesquisada. Quanto tempo foi de redes sociais?
É muito tempo. Sabe o que muitas vezes acontece? Ansiedades tomam de conta. Nós precisamos realmente, em tantos outros desafios. Aqui eu tenho algumas propostas para que nós possamos pensar. O mundo quer nos conformar, mas Deus quer nos transformar. A transformação não é instantânea, mas é um processo diário de entrega, de renovação de nossas mentes. Quando permitimos que Deus transforme as nossas mentes, descobrimos que a sua vontade sempre vai ser a melhor para o plano do ser humano. Quando ele diz pela misericórdia de Deus, não é um mérito humano, mas pela graça que nos alcançou. Oferecer a nossa vida por inteiro, não é apenas um momento ou áreas específicas, mas cada detalhe do cotidiano do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, em todas as ações que nós podemos desenvolver. Recuse os moldes desses séculos. Não se costume com os padrões do consumismo, vaidade e egoísmo, de uma forma que tão forte e acelerada que muitas vezes nós somos envolvidos. Mas nós precisamos viver de uma forma que outros percebam a bondade, a beleza e a perfeição de Deus. Como um ato de consagração. Ele diz que nós precisamos dedicarmos ao Senhor. Consagrarmos ao Senhor todos os dias, todos os momentos, todas as oportunidades. Não vos conformes, sejam transformados e adorem somente a Deus. Quando se fala no texto, o que realmente Deus espera de cada um de nós? Qual seria o grande objetivo de Paulo nessa pequena porção de Romanos 12? A verdadeira mudança não é instantânea, mas é o fruto de um compromisso diário com Deus. Cada dia, cada cristão se entrega ao Espírito Santo e permita que Ele possa moldar as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia do meu corpo. Que o Senhor tenha misericórdia do meu corpo para que eu possa apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo, mente e vontade, todos consagrados ao Senhor. Com a sua cabeça, feche seus olhos. O desejo de cada um de nós, ao renovar as nossas mentes, e a minha vontade, livre-me dos moldes desse mundo. Mas o meu desejo é que Ele venha transformar-me, para que eu possa viver o Teu querer, a Tua bondade agradável e perfeita. Ofereça a sua vida por inteiro. Não apenas um momento ou áreas específicas. Quando nós permitimos que Deus transforme a nossa mente, descobrimos que Ele pode atuar na nossa vontade. Ore ao Senhor. Peça a Ele. Deus, eu quero ter uma vida que, acima de tudo, Tu venha transformar a minha mente. Eu preciso, Deus, de uma mente renovada pelo Teu Santo Espírito. Que meu corpo seja um corpo
consagrado somente ao Senhor. Que a minha vontade seja a tua vontade, Deus. Se você tem algo a apresentar diante do Senhor, este é o teu momento. Se você tem um desejo diante de Deus, permita que Ele venha cuidar de você. Permita que Ele venha tratar. Mentes renovadas pelo Senhor. Vidas transformadas pelo Senhor. Só pode acontecer quando você permite, como um ato de fé a Deus, esta vida te pertence. A minha vida te pertence. Transforme dia por dia. Faça uma obra por completo, Deus. Que haja uma entrega total. Enquanto toda a igreja está orando, eu gostaria de lançar um desafio para aqueles que ainda não entregaram sua vida por completo ao Senhor Jesus Cristo, mas que nessa noite tem um desejo no seu coração. Ou quem sabe de se reconciliar com o Senhor. Estou afastado. Preciso de uma mente renovada, uma mente transformada. Quero sim entregar como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Se esse é o desejo do teu coração, levante uma das tuas mãos. Quero muito orar por você. Alguém nessa noite? Que Deus te abençoe. Alguém mais? Levante uma das tuas mãos. Vidas consagradas ao Senhor. Mente renovada, corpos santificados. Ao desejo do teu coração, levante uma das tuas mãos. Que Deus te abençoe. Ah, mais alguém? Levante uma das tuas mãos. Nós queremos orar por você enquanto a igreja ora. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Ah, mas alguém lá em cima. Deus conhece as tuas lutas, Deus conhece seus anseios e Deus quer te ajudar a transformar essa realidade. Você está conformado com esse mundo? A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas podemos ser transformados pela renovação da uma mente, onde o Espírito Santo de Deus atua e habita e quer fazer morada para sempre. Alguém nessa noite? Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Quero orar muito por você. Sabe quando Deus opera e Ele fala aos nossos corações? A Bíblia diz que não endureçais os vossos corações. Eu gostaria de convidar essas duas pessoas que levantaram as mãos, que pudessem vir aqui à frente. Nós gostaríamos de estar orando por você. A igreja vai ficar em pé. Pode vir, querido. Marcelo e Ruth estão muito felizes nesse momento tão precioso. Teu nome? Teu nome? Teu nome? Maísa. Maísa, ela tem caminhado com a nossa igreja, caminhado com a sua família. Esse é um momento, eu creio, muito importante. E aqui mais uma serva do Senhor vindo também. Seu nome? Rosana. Rosana aqui também. Sabe quando Deus toca e transforma? É isso que nós esperamos.
de vidas que entendem que precisam realmente ter esse momento muito agradável, Senhor. Ergue as suas mãos para cá, dizendo que Deus possa estar conduzindo e abençoando realmente essas vidas. Eu sei que Deus é poderoso para fazer realmente uma obra extraordinária em nossas vidas. Aqui nós temos os PGs dando fruto. PG da Eda e Ronaldo. Aqui, amiga, onde nós podemos realmente testemunhar. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Porque hoje foi noite de salvação, noite de reconciliação. Noites, ó Deus, onde nós podemos perceber vidas que estão se entregando como sacrifício vivo, agradável, Deus, a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa estar atuando poderosamente nas suas vidas. Que eles possam realmente entender daquilo que Tu és o Deus que não abandona, que jamais vai deixar. Escreva-os, ó Deus, seus nomes no livro da vida, que pertence a Ti. Como a Tua palavra diz que nada e ninguém poderá nos separar desse Teu grande amor. Bem-vindo, ó Deus, a essas duas irmãs, ó Deus, a Tua família, a Tua igreja. Faz parte agora de Ti mesmo, Pai. Ele está abençoando, dirigindo as suas vidas, protegendo-os e guardando-os, ó Deus, de todo mal. Que a sua fé, ó Deus, seja uma fé fortalecida dia após dia, momento a momento, para o louvor da Tua glória, ó Deus. Que eu te peço e agradeço em Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Nós vamos... vai ter uma música. Vamos cantar uma música, vamos cantar um louvor. Vamos ficar em pé mesmo, porque uma música que fala: renova-me, Senhor. E esse renovar nós podemos ter diante de Deus que Ele faz em nossas vidas. porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-nos. Renova-me, Senhor Jesus.
Pode sentar, por favor. Esse é um momento muito especial. No Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são a herança do Senhor, os frutos do ventre do galardão. Gostaria de convidar aqui eu vou começar com a matriarca. Não vai ser mais do que isso, eu não sei nem como eu posso colocar essa nomenclatura. Mas hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de estar apresentando a Beatriz. E ela pode trazer a sua mãe Beatriz e o seu pai Rogério e toda a sua família aqui presente, por favor. Irmã Yolanda Leão, toda a sua família, nós sabemos que quando nós apresentamos ao Senhor uma criança, nós nos comprometemos com todo o seu empenho, com toda a sua ação. E a Igreja Batista Equatorial tem a honra de recebê-los aqui para esse momento, para apresentar o Senhor. Ela está tão preciosa. Eu vou me arriscar aqui. Tem que preparar para a foto depois. Pode vir aqui. Pode vir mais. A avó, a Bisa, né? Ok. Nós temos uma lembrança para a Beatriz. Aqui. Isso aqui é uma porção da palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que é útil para ensinar, corrigir, redarguir em justiça, a fim de que ela possa crescer. Ela é tão boazinha. Vamos orar, vamos uma vez ficar em pé, vamos consagrar ao Senhor. Vamos orar, Pai, nós consagramos diante de Ti a vida de Beatriz. Meu Deus, que essa criança possa ser alegria, Deus, dos seus pais, da sua avó, bisavó, de todos os seus familiares. Que ela possa crescer em estatura e graça, cheio de amor, cheio de fé, dedicação. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti e Te pedimos, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais, conduzindo, ó Deus, todos os dias da sua vida. Que ela seja uma mulher cheia de Ti, cheia de fé, que seja uma testemunha viva para as nações, para o louvor da Tua glória, que eu te peço e agradeço em Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Se comportou direitinho, mas os parabéns. E aqui, obrigado. Amém. Que família linda, né? Avós, tios, pais, ai, que coisa boa. Obrigada, professor. Eu ia pedir para tu fazer um solo, tocar na guitarra, mas a próxima vez eu te peço. Parabéns. Que bem. Deixa eu pensar ricamente. Muito bem. Poder sentar, irmã Yolanda. Nós estamos chegando quase ao final do nosso culto. Mas eu gostaria de convidar uma pessoa que já fez parte aqui da igreja, como pastor também? Como pastor. E ele gostaria de dar uma palavra. E ele vai estar também dizendo que realmente a Igreja Batista Equatorial tem testemunhado e vivido realmente durante toda a sua caminhada. E é o Braga?
Irmão Josias, lembra dele? Então, é de casa. Uma satisfação muito grande tê-los aqui. Eu creio que está a esposa e os sobrinhos. Tem também lá em cima. Olha lá. Que bênção do Senhor. Pastor. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu não sei quantos irmãos aqui me conhecem. Quem é que esteve aqui na década de 70? Faz tempo, né? O Josias ali era meu vice-moderador aqui na igreja. Passei por aqui em 1973, comecei a trabalhar com essa igreja. Os irmãos lembram que tinha uma congregação aqui no... Como é o nome daquele local lá? Aquela congregação? Pode ser a igreja hoje, né? Mas comecei com aquela congregação. Passei 6 meses, depois saí, passei 1 ano fora daqui da igreja. E no ano seguinte, 75, pastor pastor Aías, naquela época, nos encontrou no ônibus indo lá para Benevides, onde eu estava servindo na igreja de Benevides. Aí me convidou, disse, pastor, ô Edson, você passou na igreja 6 meses, o pessoal gostou muito de você lá, e que nós queríamos que você voltasse para a igreja. Agora, não para a congregação, é para a igreja mesmo. Porque eu vou sair, vou para os Estados Unidos agora, e você fica lá, quem sabe você vai ser o pastor da igreja. Vou lhe ordenar. Bom, eu vim, passei aqui 2 anos, 74, 75, quando a igreja resolveu me convidar à ordenação da igreja. Faz 50 anos que isso aconteceu aqui. E eu sou muito grato aos irmãos, muito grato à igreja, porque aonde eu comecei o meu ministério, há 50 anos eu não venho aqui, né? Passei o quê para a igreja, mas é um prazer muito grande poder estar vendo, pelo menos uma parte. O Josias, com a irmã Ruth, que estão ali, que estiveram comigo naquele período. E poder dar um abraço a cada irmão aqui. Eu estou vindo do Maranhão, estou morando em Manaus agora, estou indo do Maranhão, aposentei agora também, começo desse ano, e começo do ano passado, eu queria passar aqui. Quando eu liguei para meus sobrinhos que eu via para cá, eu digo, eu quero ir na Equatorial no domingo à noite. Eu quero rever os irmãos lá que eu não conhecer, que eu não conheci. E pastor, foi um privilégio muito grande poder estar com o irmão nessa noite. Amém. Que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a igreja. E a minha gratidão aos irmãos, como igreja aqui, mesmo os irmãos não estando naquele tempo, por me abraçar. Quando eu comecei o seminário, me abraçaram, e aqui foi onde eu iniciei a minha jornada. Fui ordenado aqui e iniciei minha jornada aqui. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Muito obrigado. Desculpa o tempo tomado aqui. Minha esposa está ali, dona Elza, quer colocar-se de pé, por gentileza, porque eu não posso conhecer. Elza, Miro Valdo ali, que coloca de pé também, Miro Júnior também se coloca de pé. E lá atrás nós temos mais da família, ali em cima. Minha sobrinha, as 2 sobrinhas ali, que estão lá, e seu esposo. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos aqui. Amém. Louvado seja Deus. Deus é muito fiel, meu irmão. Eu louvo a Deus porque no início da igreja, Deus levantando homens cheios de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo realmente para conduzir o seu rebanho. Aqui o fruto. Eu creio que ainda o melhor ainda está por vir. Tem muitas outras obras Deus há de fazer neste lugar. Que Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Querido. Essa aqui, irmão, foi a primeira igreja que eu pastoreei. E ao sair daqui, pastoreei apenas mais 3 igrejas. Pastoreei uma, logo eu saí daqui. Saí para Vitória, pastoreei uma outra. E voltei em 91 para Manaus, onde passei 33 anos, quase 34 anos, à frente de uma igreja. Deus mesmo deu o privilégio agora de revê-las. Deus abençoe. Vai viajar quando? Sexta-feira. Poxa vida, se ficasse no domingo ia pregar. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos chegando no final do nosso culto. Quero só comunicar aos nossos irmãos que no próximo domingo, nós não estaremos
nós iremos para a convenção, tem um grupo de irmãos que estão indo para a convenção, e está indo Vanessa, eu, irmã Normélia, os irmãos que vão para a convenção, fiquem em pé, aqui, olha lá, Kleber, irmã, já temos 3 jovens que estão no Pés Dourados, que já vão lá para a igreja. Mauro, eu pensei que tu ias também aproveitar, Mauro, poxa vida, mas ore por esses irmãos, que nós estaremos representando a Igreja Batista Equatorial lá na nossa convenção. Uma semana batista, e vai fechar no outro domingo realmente com uma grande transformação. Vamos orar, vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Amém. Estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Quem nos visita pela primeira vez, vai ali à minha direita com a Líbia. Ela tem uma lembrancinha para vocês. Vocês vão gostar, então não deixe de passar com a Líbia, que está ali no meu lado direito. Lado esquerdo de quem está sentado de frente para a gente. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos finalizar louvando ao Senhor. Nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas. Você que nos visita, fique à vontade. Essa é um compromisso nosso. Então, fique bem à vontade. A canção é Jesus Cristo Mudou o Meu Viver. Nós vamos, depois desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aprendemos um pouco mais sobre o que é culto. Nós vamos nos despedir. Não deixe de dar um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. E nós vamos entrar a semana e amanhã com essa canção, e pregando e falando do nome do Senhor e testemunhando que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Vamos lá? Mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o meu coração. Glória a Deus. Uma excelente semana a todos, amados.
Jesus Cristo mudou meu viver.